a WebFit abriu portas para nós, até caminhos inimagináveis que eu estava muito presa, nós estávamos muito presos num esquema, numa metodologia que de fato não estava mais funcionando pra gente. Primeiro mês implementando, 90. Segundo mês, 150. Mês passado, de abril, 180. A Paula, ela é uma expert raiz, é aquela expert da missão. E isso justifica muito do resultado de vocês. Porque, no final das contas, o que a gente ensina na metodologia? É que o que é ser creator? É eu conseguir ser o expert, que é o detentor do conhecimento, ao mesmo tempo o influenciador. Ou seja, eu trazer um pouco da minha vida pessoal pra coisa que tem a ver com propósito. Eu olhei pra ele assim, escuta o que eu tô falando. Eu serei a rainha da dieta flexível no Brasil. Você vai esperar pra ver? Você vai participar ou você quer ir embora? Você sempre está procurando novos métodos, novos caminhos. Você nunca acaba melhorando, aperfeiçoando o que você está fazendo. Concordo. Né? E então... É a nossa discussão eterna. É. Eu trago sempre pra ele uma coisa nova. Aí ele fala assim, cuidado pra não perder o foco do que tá funcionando. Uma das coisas mais impactantes que eu aprendi de você foi separar a oferta do produto. A comunicação é o que vende, o produto é o que entrega. Agora, se não existe uma correspondência nesses dois elementos, existe reembolso, frustração. Eu tenho que colocar a isca certa para pescar a pessoa para vir pro meu produto. Eu vou salvar a vida dela ali. Pode ser que esteja soando meio estranho, mas se é aquilo que ela quer escutar para trazer ela e transformar a vida, eu vou dar aquela informação que ela precisa para eu poder mudar a vida dela. Você fez uns aulas gratuitos e Legal. Acho que não... Foi o desafio? Sim. 5 dias ao vivo? Sim. Olha aí. Cara, Assistiu tudo, me lembro dele assistindo. Ele é bom, hein? Ele é bom. Ele fala, bom, gostei disso, hein? Quando eu comecei com vocês, detalhe, hein? Eu estava com 886, sei lá, tava assim, ó. Mas ele tava com 800 para um ano. Não, por um ano. Por um ano. É. Caraca. Não, por isso que eu tava falando que o negócio parecia que não tava fluindo. Pois, quanto tempo foi? Agora eu tô com 1.100.000. Indo pro 2 lá, quase. Caramba, depois a gente fala pros nossos alunos, você não tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que dá certo muitas vezes. Também, E no conteúdo é isso de vez em quando. Quando chega alguma coisa nova que tá dando certo, você não tem que fazer o que gosta. Aí eu não gosto de fazer isso. Cara, adapta do seu jeito. Se você quer estar no Isso, jogo, concordo. você vai ter que colocar a tua personalidade nesse tipo de tendência. Se você for o protagonista da sua queda, pode ser que você seja o protagonista da sua próxima ascensão. Foco no básico, não viaja, né? Não viaja muito disso. Cria uma oferta, um produto e gasta quanto mais tempo que puder ajudando pessoas. Foque no mais simples possível, na comunicação mais simples possível pro seu seguidor. Não tente usar ou achar que você é menos porque você não usa termos rebuscados, difíceis. Na metodologia da WebFit que a gente aprendeu e viu que tinha coisas a serem ajustadas, que nós não estávamos enxergando. Precisava de outros olhos. Não é sobre você só olhar o futuro e não é sobre você só olhar o presente. É sobre você sempre olhar o presente sabendo olhar o futuro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Papo de Escala. O podcast oficial do personal trainer, do nutricionista, do atleta de bodybuilder e do creator do fitness que quer vender muito treino e dieta online em escala. Tô aqui com o meu co-host favorito, o único que eu tenho. Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio e vocês vão gostar desse. Esse é legal. Rapaz, a WebFit já fez coisas incríveis, mas ela trouxe uma galera de fora do Brasil, international. Hoje nós estamos internacional. E a gente tem aqui 2 convidados especiais que, na verdade, aproveitaram que estavam no Brasil e vieram aqui conosco para gravar com a gente, que fizeram um resultado incrível, mas também tem uma história incrível de muito aprendizado. E eu não vou ficar aqui gerando mais suspense, porque vocês já viram a thumb, o título e tudo mais. Vamos pra cima, vamos nunca tinha contar. pensado nisso. Não faz nenhum sentido. Então vamos apresentar esses 2 convidados aqui. Paula, Kevin, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado. Sejam bem-vindos. Obrigada. E- Prazer é nosso. Contem pra gente, pra vocês estarem aqui hoje conosco, que resultado incrível que vocês fizeram. Quanto vocês faturaram? Começaram com o seu método, falaria. Chegamos uns 3 meses atrás
Antes disso, a gente estava na faixa de 50 por mês, 50 mil por mês de reais, né? Falando de vendas perpetuais, né? Fazendo esse tipo de coisa. Implementamos, esse é real, não puxando o saco, implementando o primeiro Mas mês. pode puxar o saco. Foi assim, de 50, primeiro mês implementando, 90. Segundo mês, 150. Mês passado, de abril, 180. Opa, que Estamos massa. aqui com isso. Caraca. Mas não é sobre o resultado somente que eles fizeram, é sobre como eles fizeram o resultado Caminho. e quais os aprendizados da jornada. Porque esse resultado não fala tudo que eles percorreram, mas contam parte da história. E também é claro, gente, pra gente ajudar uma empresa a sair de 50 para 180, é porque essa empresa tem lastro, essa empresa tem história. A gente não faz mágica. Alguém que começou ontem dificilmente vai chegar num faturamento desse, tá? Da noite pro dia. Da Vai noite chegar. pro dia. Verdade, Vai verdade. chegar. Noite pro dia, né? Antes desses 3 meses, tinha muitos anos. Exato. Anos. É Quer importante. conhecer esses anos também. Tá E é isso que eu quero que vocês Importante. contem pra galera. Como foi que vocês começaram? Quando começaram? Se apresentem. Sim. Contem a história de vocês, por Bom, gentileza. primeiramente quero agradecer pelo convite. Me sinto muito feliz de estar aqui. Realmente, assim, a WebFit abriu portas para nós, até caminhos inimagináveis que eu estava muito presa, nós estávamos muito presos num esquema, numa metodologia que de fato não estava mais funcionando pra gente, que funcionou muito bem. Então, pro pessoal que não me conhece, eu sou Paula Dietaflex. E nós começamos na jornada em 2018. Eu criei o meu Instagram porque eu estava cansada de sofrer com dietas, de tentar e nunca consegui, de sofrer com efeito sanfona, de me sentir presa e nunca poder comer coisas que eu gostava de verdade. Eu estava vendo que eu estava me sentindo cada vez mais restrita, mais chateada, aborrecida e nunca conseguia resultados. Então foi uma decisão que eu falei, vou começar o Instagram porque aí eu acho que vai ser uma forma de chegar a mais mulheres. Foi essa a intenção assim genuína e até me lembro do momento que eu fiz isso. E comecei esse Instagram e com postagens, eu pensei, eu quero ajudar as mulheres verdadeiramente. E para eu chegar a mais pessoas, nós criamos, em 2018, né, Kev? Nós criamos um curso que ensinava as pessoas a contarem macros, para elas aprenderem a montar a própria dieta. E funcionou muito bem, até meados do quê? Diria. Funcionou até a gente entrar pro WebFit, né? Vamos dizer assim, né? Porque tipo, começou a dar um desespero, falando tem alguma coisa errada, alguma coisa que não tá funcionando. Então a gente ensinava, vendemos muito bem no início, e eu acho que depois nós sinto que não estávamos entregando de fato aquilo que as pessoas estavam querendo. Elas queriam uma coisa mais mastigada, uma coisa mais assim, olha, tá aqui um plano individualizado para você, feito para você, com os alimentos que você gosta. E foi na metodologia da WebFit que a gente aprendeu e viu que tinha coisas a serem ajustadas, que nós não estávamos enxergando. Precisava de outros olhos. Nossa. Mas vocês começaram em 2018. Certo, isso. E vocês começaram com um curso que ensinava a galera a fazer a própria dieta. Exato. Isso foi estouro naquela época. Eu lembro, Sim. porque existem vários outros players da época, que inclusive eram mais do YouTube do que do Instagram, que trabalhavam dessa forma. E a gente não sabe muito bem dos números daquela época, mas era muito bom. Inclusive foi o mesmo ano que eu comecei. E a gente já começou já com essa outra vertente do venda direta e tudo mais. Mas vocês venderam 18, 19. Já estourou de cara? Como foi esse processo do crescimento do teu Instagram? E o Kev, desde o começo, vocês trabalhavam juntos? Ou Sim. foi uma coisa que você começou Sim. sozinho? O Na Kev verdade, te não. acompanhou? Como é que foi isso? História interessante, na verdade. Bem legal. Eu estava fazendo a minha própria coisa online. Eu ensinava inglês aqui, eu morava aqui em Brasil. Ensinava inglês presencial. Sabia que eu ia morar para os Estados Unidos com minha esposa, né? Então, já comecei a pensar como eu vou trazer isso online para poder continuar trabalhando no mesmo nicho, mas claro, lá não é a mesma coisa, né? Ensinando inglês teria que ser online de lá. Então, eu comecei a aprender coisas básicas e tal, até criar um podcast para ensinar inglês e tal. Coisas que não tinha nada a ver com a gente acabou fazendo
Porém, essa deu uma introdução no mundo de marketing digital, né? Que massa. Então, começando isso em 2014. Ele começou em tal. 2014. Caraca, velho, vocês são É. dinossauros. Isso. do Ele, marketing. ele Que sozinho, legal. porque eu não sabia, muito interessante, que eu via muito o Kevin gravando as coisas, mas eu falava, ai meu Deus, o que ele tá fazendo, né? Mas ele já tava ali vendo potencial no digital, muito interessante. E aí Eu, continua. inclusive, é interessante uma coisa, naquela época eu falava, às vezes, com o Mário Vigara. Que ele estava começando de 2014 foi o começo. Ele era foi o começo. seria seu concorrente, né? É o mesmo nicho. É muito interessante, porque naquela época coisas era meio novo. Ele acertou exatamente a coisa de lançamento e tal. Acertou o timing, né? Foi. O timing era muito, muito interessante. Mas eu fiquei no mesmo nível para vários anos, né? E chegando nos Estados Unidos, a gente estava lá, eu estava trabalhando com outras coisas, mas ainda do lado sempre trabalhando para criar uma coisa digital. Sem ser pago, né? Mas um hobby, mas como desejo de crescer e tal. Paulo começou nem pensando muito nisso. Ela começou na área de dieta como outra pessoa. Vocês tinham mais um desejo de ser um coach online, alguma coisa assim? Isso, coach nós de tínhamos, inicialmente foi um coach que eu tinha, eu competi fisiculturismo natural nos Estados Unidos em 2017. Quando tava começando o fisiculturismo natural lá fora. Foi, exato. Aí competi, foi maravilhoso, mas foi aí que eu tive essa introdução aos macros, às calorias, de que aquilo poderia mudar a minha vida, de que eu não precisava comer frango com batata doce. Foi mais ou menos o contexto. E aí, depois que eu ganhei a competição e vi que de fato era... Falei, peraí, eu posso comer essas coisas? Eu não preciso fazer mais o dia do lixo, que eu não suporto a expressão, mas eu não preciso mais fazer isso. E aí me abriu as portas para a nutrição de verdade. Foi aí que eu falei, peraí, eu preciso mostrar para outras mulheres que não sabem, assim como eu. Foi aí que eu entrei nisso. Foi em 2017. Criamos um Instagram, que não é o Paula Dieta Flex. E depois acabou não dando certo, enfim. E aí foi que Mas surgiu, eu acho que né? esses detalhes são importantes. Não deu certo, né? Ela tinha um parceiro. eu tinha um parceiro. Que era o coach dela, né? De fisiculturismo. Sim. Né? E, claro, ela queria ser mais um coach online, dar uns coisas mais individuais, não sei, para preparar pessoas para competir. Exato. Eles estavam juntos e criando conteúdo. Naquela época nem tinha stories, acho que nem tinha stories no Instagram, tinha então stories. foi imagens, mas Paula também pegou muito vontade de criar conteúdo no Instagram. Porque eu vi que era legal, né? Era gostoso criar, ajudar as pessoas. Eu tava vendo que isso era muito bom, né? Né? Podia ajudar. E cresceu, eu não lembro os números exatos, mas, tipo, naquela época era grande, tipo, em alguns meses já chegou no 30 mil seguidores. Muito rápido. Assim, foi muito mais rápido que eu já Porque naquela época a entrega orgânica era alta. Exato, Sim. fazia posts comparativos, que hoje, inclusive, é o meu forte do Paula Dieta Flex, eu ainda faço isso, mas começou com imagens. Eu lembro que uma que explodiu foi o pão e a banana, né? Que as pessoas lembram disso, Kevin? Tão simples aquela. Era minha mão segurando um pão, tem o post, né? Depois eu posso até, acho que eu encontro ele ainda. A gente exibe na edição. Manda o print depois pra E gente. mostrar. Simples. E era uma comparação imagem assim, que ruim. as pessoas eram... medo do carboidrato era uma coisa muito assim. E hoje, na verdade, a gente escuta muito, o pão, come pãozinho com ovo, não sei o quê. Então, é mais comum. Mas eu sou dessa época, dinossauro mesmo, de falar, gente, você pode comer o seu pão, você pode comer banana. Não é? E até hoje a gente ainda tem que falar isso, né? Não é? E tem que falar. a gente Essa tem que ainda é falar minha ainda. missão. A Mas mensagem dela era nova. Ela foi atacada muito, pra ser flexível, assim. Muito, massa. muito. Então, cresceu rápido o Não, Instagram. fique claro, né? Não que massa ser atacada, mas que massa ser disruptiva. Quando ninguém estava sendo ainda. Exato. Nadando contra a maré. Ou nadando contra a maré. Algumas falaram assim, algumas seguidoras, nossa, eu te sigo desde aquela época e você até hoje nada contra a maré. E eu me sinto feliz por isso, mas o Kevin acho que está contextualizando porque que ele quer entrar só no como que a gente começou com o curso, né? Sim. E cresceu rápido. Vocês têm que monetizar isso, escalar. Né? Sim. Um curso fazia sentido. Outro cara não queria. Né? Acho que é um pouco de ego dela, né? Não queria envolver. Eu lembro um dia nós três se encontrou, né?
encontramos e falamos assim, vocês estão crescendo demais. Já demos alguns lead magnets para ganhar leads, né? De um PDF, como usar o aplicativo MyFitnessPal, esse tipo de coisa. Bombou leads, 2.000 leads, facilmente. Temos que monetizar isso. E falei, a ideia é fazer um curso, vamos começar a vender e escalar e tal. E acho que foi, não sei, a semana seguinte, ele falou, não quero fazer parte Eu não disso. quero mais isso, eu... Até lembro de alguma situação dele falar, não quero mais isso, eu quero seguir, cada um deve seguir o seu caminho. Você seguir do jeito que você acredita. É muito uma frase em inglês traduzida para o português, né? Cada um segue seu... Tipo, em português a gente nunca falaria isso. Como que é em inglês? Interessante, A expressão, cada um segue seu O que a caminho. gente falou? É que, na verdade, você cada um segue... Follow your own path. Follow your own path. Follow your own path. E aí eu acho que ele falou assim, cada um segue... É interessante porque o rapaz é brasileiro, mas ele traduziu meio que pro português exatamente, foi assim, cada um segue o seu caminho. E foi. E aí meio que aquilo me deu um susto, porque eu falei, cara, e agora? O que vai acontecer? Não, e pareceu que, tipo, você foi abandonada, né? Gerou uma sensação de abandono. Até porque eu acho que o sonho era meu. O sonho, quando eu falo sonho, era aquela coisa de missão, de falar, peraí, eu quero ajudar essa mulherada. Era um negócio bem assim, gritando mesmo dentro de mim. E o Kevin viu tamanha decepção. E O que aí, você falou pra esse cara naquela mesa, aquela coisa sempre... na época, eu olhei pra ele assim, escuta o que eu tô falando. Eu serei a rainha da dieta flexível no Brasil. Você vai esperar pra ver? Você vai participar ou você quer ir embora? Embora. Ele te deu o maior presente que você poderia ter dado. Não é? Ele te deu o maior Tchau. presente que poderia ter dado. Tipo, Sim. ok, tô aqui. Que também o cara era muito mais sério, né? Isso. Acho que me podava um pouco na coisa da personalidade. Eu gostava de um deboche, de uma baguncinha, né? Pô, cara. E aí eu ficava... O cara não entende rede social. Pequeno com o cookie, né? Piada interna. Perdi. Ah, perdeu. Vou ver na gravação depois. Eu tô dando... Nossa, fica até vermelha. Foi muito engraçado. Cara, mas isso é engraçado, né? E hoje a gente busca esse tipo de personalidade. Sim. Porque isso é magnético, isso é forte. Mesmo com imagem, nós conseguimos passar isso, né? Fui, através de... Acho que através das expressões faciais que você falou. Haja botox, tá? Sim. Então, aliás, sou mais 40. Sou Olha 40. aí, ó, tá mentindo. É a prova viva, galera. Que aí, ó, Isso eu fiquei estamos dando show surpreso, na cara. meninada aí, ó. Prova viva aí, ó. Não tenta competir com a velha guarda. aí, ó. Eu fiquei de Olha cara, aqui, ó. velho. 42, mano. Você parece mais nova que eu, velho. Até eu pareço Eu também. preciso. Aí ele extrapolou, galera. Extrapolou. Mas vamos lá, Kevin. Continua. Deixa eu só dar um contexto legal aqui, que você falou uma coisa, né? Existe uma cultura nos Estados Unidos de digital marketing, né? Marketing digital comparado com o Brasil, que é um pouquinho diferente. Por exemplo, os magnets aqui no Brasil não funcionam tão bem, que são as iscas, né? Tipo e-book, PDF, planilha, etc e tal. São funis que a gente já tentou rodar no Brasil, porque isso vem lá de fora. Lá fora, o e-mail marketing ele funciona muito bem. Então, a gente consegue angariar leads e moer a lista de e-mail com copy para tentar vender algum curso ou produto de back-end que a gente chama, que seria o produto de 197, 297, 397, etc e tal. Que, inclusive, para alguns nichos pode até ser visto como front-end. Mas, assim, lá fora funciona. Aqui não funciona. Então, só um contexto... Não, e funciona em alguns... Aqui funciona também. Mas em outros alguns nichos. Outros nichos. certo. Sim. Mas e não sei, eu acho que foi como falaria, um anomaly, né? Sim. Porque Como funcionou. gente que escuta uma isso. anomalia. Escuta que Uma aconteceu com exceção. isso. Foi bem interessante. Não sei se olha foi. Eu acho que em várias coisas, né? Talvez o lançamento era crescendo naquela época. Curso online era crescendo. Eu posso aprender alguma coisa online. Uma coisa muito impactante foi a mensagem dela. O jeito da Paula. Tinha vídeo também. Não se tinha Reels, mas tinha vídeo quadrado, né? Sim. A gente Era fazia- feed na época. E daí ficava rodando um quadradinho em volta com o tempo, assim. Exato. É isso. Legenda bem feia, né? É. E então tinha isso, tinha YouTube, a gente já começamos com YouTube. Então decidimos isso. Eu tinha que convencer ela, na verdade nem tanto. Ela topou. Eu topei, Se vamos lá, que tava sozinha de repente, né? E eu tinha minhas coisas, podcast em inglês e tal. E sempre... Largou tudo. Boa sorte, gente. É que ele viu o potencial. De fato, ele falou, não, esses números, o que a gente tem aqui, esses e-mails, essas pessoas interessadas. Sim. Eu foquei, que eu sendo americano, eu focava muito na lista de e-mail. Sim. Então, até hoje em dia ainda tenho lista e tal. E
Eu vou tentar lembrar os números, não sei exato, mas como que eu chamo esses lead magnets? Alguns 2.000, talvez, leads nos primeiros meses. Eu peguei um curso, era baseado no formulário de lançamento, mas não era formulário de lançamento, era um pouco mais focado na comunicação. Eu fundei uma semana inteira um livro assim, escrevendo copy, tudo isso, né? Para fazer um lançamento somente, né? Sim. Bem pequena. Eu acho, deveria ter... Cara, nem tinha links nas stories, então tinha um link no bio. Verdade. Né? Não tinha... mesmo? Então, link no bio e o e-mail e enviei. Vendemos acho que uns 20, né? 20 cursos, legal. E o preço era muito baixo. Aquela coisa que eu criei o curso, tipo, depois de vender mesmo, né? Com ela. Ela nem sabia que eu estava fazendo. Tipo, Não sabia. Eu escrevi... Você só manipulou os ativos que tinha na mão. Imagina um americano também, com português, não tinha chat GPT, Verdade. tinha Google Tradutor, eu escrevia o copy, passava para ela, eu nem usava falava, vídeo para gravar curso, só era slides mesmo, mais fácil, né? Era slide mesmo, gente. Então, mas vendemos uns 20, legal, esperei talvez um mês, 2 meses, vendemos tipo 100, 150 cursos, que já era bom, tipo Sim. 15 mil dólares, né? Qual era o preço? Cara, eu não vou lembrar também, o dólar era bem Mas diferente. era em dólar? Era em real. Vou chutar. Cara, não sei. Que dólar é bem diferente também. Sim, eu vou chutar R$300, alguma Sim. coisa. Começamos com talvez 200, fomos acho que era para isso mesmo. 300. E uns 6 meses depois, estamos em abril, em outubro, eu lembro, eu estava aqui passeando, não sei, eu acho que tinha que renovar o visto, alguma coisa assim. E a gente ia fazer um lançamento, sabendo que tudo a comunicação com os leads foi pelo e-mail mesmo, só, 100%. Caraca. Eu não sei eu não lembro o conteúdo que nós lançamos lá, um e-mail, talvez um e-mail para chama de call to action, tipo, responde com sim se você quer participar de um próximo passo, alguma coisa assim. Eu enviei isso, e cheguei nos Estados Unidos, eu abri e tinha uns 3.000 leads para aquele lançamento, tipo, de 80% de comparecimento pelo e-mail. De Deus. Então, Era a época, né? era época. Era a época, era o ano. Tinha 3, A hora então, certa no dia, tudo, né? agora foi o lançamento. 3 e-mails, separado para uns 2, 3 dias entre eles. Então, o primeiro e-mail, cheio de erros em português, né? Curto, bobagem mesmo, né? E segunda, e terceira, no segundo com mais passo a passo, né? Faço isso. E terceiro, com um pouco mais passos, e o link mesmo, né? 600 vendas, 250k reais, só com aquele e-mail. Imagina, 600 vendas. Oi? 600 E aí, vendas. como foi a sensação? Falei, uou, esse é o poder do Instagram, do digital, o poder de estar aqui, né? Foi algo assim, que a gente... Eu fiquei Uma um pouco coisa- aberta, não sabia nem o que pensar, pra falar a verdade. Uma coisa muito importante ainda, ela, mesmo assim, ela importava muito mais no público dela do que nós tinha ganhado. Ela gostou, claro, mas tudo muito mais focado no conteúdo, Muito, nas mulheres que ela estava ajudando. Eu ainda tinha que implorar, faz isso, por favor. Ajuda Eu com só isso. queria Grava saber essa de- aula. Ajudar a galera lá. Peraí, não, que tô respondendo fulana. Oi? Eu quero, Paula, você precisa gravar porque as pessoas acabaram de comprar, um exemplo. Ou você tem que gravar pra gente vender tal coisa. Eu falei, não, espera aí, deixa eu ajudar aqui o pessoal. Então era essa. Expert raiz mesmo. É, raiz. Tipo, aquela parada da missão. Sim. Não, realmente. realmente. Sem brincadeira, sem mentira, eu tava lá, né? E ela tava mesmo. focada nisso. E demorou um pouco, mas... Que massa. Desde sempre, tipo, trabalhamos bem juntos, Mas- mas foi eu começo. Deixa eu explorar isso que eu acho legal. Não é que isca não funciona no Brasil desde sempre, tá? Funcionou lá atrás. O Diego, nosso sócio, chegou a rodar tráfego
para e-book, para depois lançar. Funcionou brevemente e parou de funcionar logo, bem na época que estava parando de funcionar, que foi em torno de 18 para 19. Exato. 19 já não funcionava mais. Sim. Mas até 18 funcionou bem. Então eu acho que é legal a gente entender isso, porque isso traz um padrão que não tem padrão. Como assim? É que o padrão, ele passa rápido. Pode mudar a qualquer momento. Ele muda com... O padrão é que muda o padrão com frequência. Esse é o maior padrão. Esse é o maior É verdade, realmente. Então a gente entende, olhando para alguns parceiros de negócio, amigos de outros nichos e também do mesmo nicho, que é tipo, cara, isso aqui que tá todo mundo fazendo, continua dando bom aí? Continua. Não, ó, cara, tá perdendo performance. Não, mas tá todo mundo perdendo performance. A estratégia? Ou é o nicho? Ou é o público? Então, assim, é muito importante essa inteligência coletiva por isso, para você entender e ler o mercado, tentando antecipar o próximo move, porque sempre tem um próximo move. Então a gente estava falando mais cedo sobre a tendência do novo tipo de conteúdo, a tendência do comportamento de consumo do público em relação ao produto que a gente vende, a tendência, porque sempre tem uma tendência, só que essa tendência pode se concretizar ou não. Certo. Então, bem legal isso aí que vocês trouxeram. Mas, cara, deu certo então até quando o lance do curso? E 250 mil, ele é um resultado incrível, mas ele é uma construção de o quê? 3, 4, 5 meses trabalhando para poder fazer ele? Era naquela lógica de abrir carrinho pontual, depois fecha, Sim, né? foi algo Abrir assim. carrinho pontual, depois fecha. Exato, né? Tipo, nos planos não foi agendada do ano, mas tipo 4 lançamentos no máximo. Entendi. Então seria tipo $500 mil no ano. Sim. $500 mil, 700 mil no ano. Sim. E também, tudo orgânico. Sim. Nem sabia, eu errei, nem sabia como usar tráfego pago, mas naquela época era barato demais. Verdade. Cara, Se soubesse. em 2018 eu paguei no clique, na época, 0,08. O quê? Sim. Me Aham, até. 2 centavos americanos. É isso, 2 centavos americanos. É isso. Exatamente. Isso mesmo. Com, sei lá, como anúncios forçados e tal. Não caía Podia nada. podia usar É corpo, podia usar mulher de biquíni. Hoje em A gente dia, anunciava tudo. É. Tudo. Verdade. 2018, um dos meus criativos que mais performavam era minha aluna de biquíni na praia e um texto escrito. Olha. Tipo, algo como a promessa, do tipo, emagreça tantos quilos em tantos dias, treinando apenas lá. Clica no link, não sei o quê. Vinha pro WhatsApp, cara, aquele Nossa. criativo. Sim. E aí eu, assim como vocês falaram, né, se eu soubesse naquela época, eu não soube escalar. Ah, entendi. Eu enfiava, sei lá, 5, 10 mil pra fazer no máximo 15, 20, não sei o Entendi. quê. Enquanto o Diego, Tava nosso lá. sócio, em 2019, enfiou 100 pra voltar 200 e tarará. Porque ele já tinha mais maturidade, Certo. entendeu? Mas faz parte. E isso, a gente aprende. voltando um pouco que você está falando, sempre olhando os trends que está funcionando e tal, eu acho que esse requer muito sabedoria, né? Muito Sabedoria. conhecimento. É. Porque do outro lado, se você sempre está procurando novos métodos, novos caminhos, você nunca acaba melhorando, aperfeiçoando o que você está fazendo. Concordo. Né? E então... É a nossa discussão eterna. É. Eu trago sempre pra ele uma coisa nova. Aí ele fala assim, cuidado pra não perder o foco do que tá funcionando. Eu falo assim, ó. Aí eu brinco com ele, eu falo, money now, money later. Eu tô olhando pro depois. Você tá olhando pro agora. Mas é isso, porque não é sobre você só olhar o futuro e não é sobre você só olhar o presente. É sobre você sempre olhar o presente sabendo olhar o futuro. Porque senão você se perde. Você tá correto nisso. É conhecer o futuro, construir o futuro de acordo com o presente. É isso. Porque eu concordo, você vê pessoas que não mudam, né? Elas ficam nota 10 em que elas fazem, mas depois, estou falando mais de longo prazo, mas depois de alguns anos, elas caem. Então outros estão sempre melhorando um pouco, mudando estratégia. Então eu acho que realmente uma das coisas mais difíceis para mim é saber quando continuar focando ou quando tentar mudar a estratégia. Para nós, né, no caso, o que eu sinto é o agora e o futuro é muito melhor do que focar no passado e do que deu muito certo no passado. Eu acho que esse foi um dos nossos erros, até nós conversamos mais cedo. Às vezes é difícil desapegar, pelo menos para mim, tá? Eu não sei quanto a outras pessoas que estão aí ouvindo, mas desapegar daquilo que deu certo. Então, em certo momento, o curso estava dando muito certo. Né? E simplesmente acredito que Kevin e eu estávamos ali.
E agora, o que a gente faz? Será que a gente tem que melhorar aqui? Aqui, mas só focado no curso em si. Então, a gente não conseguia enxergar, ver além. Então, nós estávamos presos no passado, naquilo que deu muito certo no passado, mas que tinha que mudar, que tinha Evoluir. que, né? Evoluir, exatamente, evoluir, é isso. Uma coisa, até agora, uma das coisas mais impactantes que eu aprendi de você, não sei se foi dentro do programa ou só no seu conteúdo no Instagram, foi separar a oferta do produto. Boa. Por quê? Oferta é que chama atenção, é que pessoas estão procurando. Eu sempre ouvia, né? Vende que elas querem, entrega que elas precisam. Né? Mas não fez 100% sentido para mim até eu visualizei assim, a oferta separado do produto. Você fala oferta é para vender, porque elas querem isso, a oferta deve ser muito atraente, vai entregar isso para elas e tal. O produto em si entrega que elas precisam, e pelo menos para não ficar decepcionado. Né? Sim. Você queria isso e isso. A gente focava muito, eu mesmo sempre focava muito no produto, desde sempre. Porque eu queria melhorar. Eu pensava que se eu melhorasse o produto, ia vender. Ia ter um diferencial para vender. Grande, Sim, e isso. diferença boca a boca, vendas boca a boca, todo mundo fala, às vezes as pessoas falam, eu sou os melhores vendas de boca a boca. Mas de realmente bater números grandes, é difícil, tem que focar na oferta mesmo. Então, esse que simplificou, se a oferta, acho que não era muito atraente. A gente queria, para anos, vender que nós, até hoje, acreditamos que elas precisam. De ter autonomia na dieta, ter controle, de ter consciência que elas estão fazendo. Porém, é difícil. Que foi o que é difícil transformou. vender isso, porque se eu entrego isso já para você, mais atraente. Mas tem um ponto legal sobre isso. Eu aprendi isso com o Zanon. Isso é interessante, né? Porque o Zanon ele fala muito do acelerar o metabolismo. Certo. A gente sabe fisiologicamente que o acelerar o metabolismo matematicamente não implica, mas ele sabe que o povo já acredita nisso. Ele culpa o metabolismo por não conseguir emagrecer. Então, sabendo que já existe essa consciência, quando ele fala o acelerar o metabolismo, ele tá falando assim, já que você acredita mesmo nessa porra, então beleza, fechou. Eu não vou tentar te convencer do contrário. É isso que tá te atrapalhando? Então eu vou resolver isso aí. É isso aí. É a mesma coisa pra mim em relação a essa questão de produto e venda. Por exemplo, você pegou isso daí, você entendeu. Meu irmão, eu tô falando isso, já vai fazer 1 ano, e ninguém pegou. E a galera continua falando assim, qual é o produto que mais vende? Eu falei, foda-se. Então esse é o produto que mais vende. Não é isso. verdade. Mas a galera não entende. Sim. Entende? Então, assim, a comunicação é o que vende. Produto é o que entrega. Agora, se não existe uma correspondência nesses dois elementos, existe reembolso, frustração, etc. Claro. E tal. O que eu gosto de trazer justamente sobre o produto é vende o que elas querem, entrega o que elas querem e o que elas precisam. Porque tem que superar a expectativa. Então Sim. você tem que dar o que elas querem, entregar o que elas precisam também. Então é um equilíbrio entre os dois. Eu gostei muito do que o Lucas colocou na nosso evento presencial, que ele falou, cara, eu tenho que colocar a isca certa para pescar a pessoa para vir pro meu produto. Eu vou salvar a vida dela ali. verdade. Pode ser que esteja soando meio estranho, mas se é aquilo que ela quer escutar para trazer ela e transformar a vida, eu vou dar aquela informação que ela precisa para eu poder mudar a vida dela. Sim. Se eu ficar falando difícil aqui, ela não vai chegar para eu transformar a vida dela. Com toda Então, certeza. se você quer eliminar 5 quilos nos próximos 21 dias, eu te ajudo a fazer isso. É possível? É possível, mas lá eu vou te entregar. Além disso, isso, porque eu sei que é aí que vem a transformação a longo prazo que eu desejo pra você. Então eu tenho que falar pra você se identificar, pra você chegar e eu poder dar o meu trabalho e mudar a sua vida. Eu sempre lutei, interessante ele ter falado sobre o metabolismo, porque de fato é uma coisa que é muito falada, e às vezes essa coisa dos 5 quilos, eu costumava não falar, por quê? Porque eu tinha essa coisa do... Não Peraí, é por mas aí. peraí, você vai... Não, esse número, gente, peraí, não é de 5 a 10, e se for 9, se for... Não é, porque eu tava querendo meio que preach, como é que a gente fala isso, meio que falar... ensinar, falar, viu, gente, não é assim que se faz. Peraí, ela acredita nisso, é isso que ela acha. Então eu tenho que oferecer. E ela pode falar. alcançar isso. Ela pode. E ela Sim. pode. Eu tenho que falar essa linguagem. Eu também tenho que me convencer de que
eu posso falar, por que não tentar? Digamos assim, por que não? Então tá, vamos tentar. Quer perder aí 10 quilos em 20 Você dias? pode? Vamos comigo, deixa eu te ajudar. Do meu jeito aqui, eu posso te oferecer isso, né? Então, acho que é bem isso. Eu acho que eu percebi muito nesses últimos tempos que esse era o segredo, assim, o segredo, né? Não vou falar que existe uma fórmula. Sim, sim. Mas coisas que a gente tem que São princípios. considerar. São princípios. É isso. Os princípios, eu acho que eles embasam tudo e eles tendem a permanecer no tempo. Sim. E aí você adapta pra cada realidade, mas cada realidade vai ter sua adaptação. Cara, mas o curso funcionou bem até vocês conhecerem a gente? Tipo, ele foi perdendo performance. Sim, Mas ele foi- funcionou bem? Sim, sustentava a gente até agora, né? Recentemente. Desde sempre? Então, mas claro, os resultados caíram. Muitos altos e baixos, tentando outros métodos, vendendo no perpétuo e como lançamento também. Então, sempre vendia. Paula sempre ajudava tanto no Instagram. Então, pessoas queriam o que ela oferecia, né? Sim. Mesmo sendo curso e tal. Então, funcionava. E 2 anos atrás era o nosso momento de comprar, de adicionar um aplicativo do programa. Importante né? falar Nosso disso. próprio aplicativo de contar macros. Isso é né? importante. Que era uma coisa nova, que tinha que renovar alguma coisa, renovar o programa, oferecer uma coisa legal. Então, compramos um aplicativo white label. E sem entrar em detalhes, não é tão importante, mas legal, foi legal, era um aplicativo bom, mas foi muito caro. Aplicativos são caros demais. E eu aprendi uma coisa de aplicativos. A gente não está no mercado, no nicho, no mercado de vender aplicativo. Que pensava que isso seria fácil, mas é muito competitivo esse mercado. Eu não sei como falar em português, mas preço mais baixo para aplicativos. As pessoas não estão dispostas para pagar muito coisa Elas por um não aplicativo. veem Valor. Valor, né? Elas não veem valor, exatamente. R$8 por mês. É porque assim, ó, deixa eu te dar uma visão do motivo disso. Aham. Quando você vende uma consultoria sua, as pessoas estão comprando você. E você é única. Exato. Quando você vende um app, ele tem um grau de comparação. Ele Sim. tem É verdade. outras referências. Ele compara com outros apps. Sabe o que aconteceu? Eu não esperei. É verdade. A gente adicionou o aplicativo. Mas a conversa depois, os comentários dos alunos foram de legal, curso com o Paulo e tal. Foi, é só um app? Adicionamos o app. Não tiramos nada mais. Adicionamos o aplicativo. É só um app. Mas tirou o valor do programa, porque virou só um aplicativo. Mas E então é antes só um era app, Paulo. é só um app. Exato. Então, mas é uma grande aprendizagem. Foi. Aprendemos muito, Porque, sei lá, tentamos, mas... Então ano passado, tinha o primeiro ano de nossa filha, né? Então, o tempo era muito, muito mínimo Limitado, de focar, de trabalhar. Então vendemos, vendemos, cada 6 semanas, fiz um pico de lucro para sustentar e tal. Sempre pelo menos 100 vendas, né? Para sobreviver. É só para manter, Manter. O preço mais alto, R$600, normalmente, alguma coisa assim. Então... A visão de vocês em relação a dinheiro, ela é uma visão muito de... Tipo, você tem que ter uma grana para viver confortável. Ter essa sensação. Como é que vocês veem dinheiro? Eu acho que tem uma lição interessante para extrair aqui. Porque tem uma questão de cultura aqui. Você é americano. Então isso tem uma questão de cultura. O americano vê dinheiro diferente como o brasileiro vê. O brasileiro, ele é o... Né? A favela venceu. O brasileiro não tem situações básicas supridas. Então, quando ele pensa em dinheiro, ele pensa em muito dinheiro. Porque já que eu vou ter que me lascar mesmo pra ganhar isso aqui, né? Mas eu vejo que o americano ele tem uma visão mais linear em relação a dinheiro. Traz isso pra gente, Kevin. Isso que é legal, que é uma Kevin lição fala, legal de cultura. É legal que o Kevin fala, pode ver que ele não fala em faturamento, ele fala em vendas. Ele fala em vendas, ele fala em Sem lucro. vendas, ele fala em número de vendas. E ele fala em lucro. Isso é cultural, isso é legal, isso é... Eu sei, para mim, eu acho que em si, eu não sei se você estava falando do Brasil ou se eu entender bem, vir lá é mais confortável em si, para todo mundo. Então, mas também é muito competitivo lá, pessoas gostam de ganhar muito, mas também, se você não quer se esforçar muito, se você não quer ganhar mais, se você não pensa num Porsche, muitas pessoas não pensam num Porsche lá, e tudo bem viver assim, mas dá também para ficar confortável demais
lá, sem se esforçar muito. E sempre e lá tem um problema grande de viver de crédito, de cartão de crédito, em dívida, né? Em dívida, porque é fácil. É barato, porque o crédito é barato. É barato, né? E já passamos para isso também, tipo, Sim. tá de boa, mas... Tudo bem, Então, não sei se exatamente... No Brasil, não sei... Eu estou pensando se eu e Paula pensamos um pouco diferente, né? Inclusive, eu acho... Paula até, talvez conectado ao que você estava falando, talvez tenha um pouco mais de mentalidade de escassez com dinheiro. Tipo, eu acho que eu tenho a minha mente mais escassa. só tem esse limite disponível. Tem limite lá, eu preciso pegar meu pedaço, né? E eu nem tanto, né? Agora é mais pessoal para mim. Agora eu preciso me controlar melhor, criar uma base forte. Mas é uma coisa que eu nunca pensei muito entre os países. É uma coisa que realmente... Você acha que é pessoal? Para mim, mas eu acho que seria muito interessante pensar um pouco mais profundo a diferença grande entre a filosofia de dinheiro em si. Sim. Porque realmente deve ser eu cresci diferente. com uma mente mais escassa em relação ao dinheiro mesmo. Por conta mesmo do meu crescimento, a minha família sempre meio que tendo o suficiente para viver. Né? Então, assim, sempre meio que naquela tensão. Então, digamos que eu também sempre fiquei bem tensa. Qualquer assunto que nós falávamos, né, assim, de, por exemplo, eu vou sobre dinheiro. Agora ia ter um pico, né? A gente ia abrir o carrinho. Para mim, era um negócio, assim, eu sei que as pessoas ficam nervosas, mas no meu caso, era uma coisa de um negócio de vida ou morte, assim, sabe? Parece que eu não via nem esperança, não sei nem explicar, mas isso é mais por conta do meu crescimento. Eu não sei quem está ouvindo se identifica, mas enfim, eu acho que o meu relacionamento com o dinheiro está melhorando, mas eu acho que sempre foi essa relação meio de que, talvez até, será que eu sou merecedora? É muito estranho isso. Já tive essa né, Kevin, lembra que eu falava pra você? Não sei, às vezes parece que eu não mereço. Né? Cara, então, mas isso, tá sendo isso tratado, é uma conversa tá sendo cuidado. Profunda, é bem profunda. Mas a gente tem muito essa conversa entre sócios. Bastante. Bastante essa conversa. Porque o resultado da empresa é consequência de como a gente se relaciona com o dinheiro. Sim. Interessante isso. Eu fico pensando aqui, realmente, parece aqui realmente você não é para todo mundo, mas talvez no digital marketing, mercado digital, você nada, você é rica. Sim. Você tem nada ou você tem tudo. Sim. E se você nem fizer um 6 em 7, na verdade, as palavras bonitas para significar que é tudo sobre os dígitos que você ganha naquele lançamento, mesmo se gastar 90, se ganhar 100. Mas realmente, eu acho que aqui pessoas viajam um pouco demais, tipo, não, se vou ficar rico, vou comprar isso, isso. Mas e todo o meio que você pode adquirir, que também é muito legal. Sim. Não precisa pular para cá, e pessoas ficam... Ou é sonho de chegar aqui. Eu acho que aqui é sonho, como você falou, sonho é chegar aqui. Mas nos Estados Unidos, pessoas estão muito mais satisfeitas em chegar aqui, no meio. Não, né? E o meio é muito confortável, cara. Sim. É muito confortável. Porque, assim, o carro que nós temos é carro pro Brasil, é carro de rico. Mas lá é um carro normal. É um carro normal. De fato, do americano médio. Você então, tem assim, razão, lá bonito você mesmo. vive como um americano médio, como um cidadão médio, muito bem. Então, eu acho que a relação de dinheiro é interessante. Mas, assim, o que eu vejo que é interessante da história de vocês é que a Paula, ela é uma expert raiz, é aquela expert da missão. E isso justifica muito do resultado de vocês. Porque, no final das contas, o que a gente ensina na metodologia? É que o que é ser creator? É eu conseguir ser o expert, que é o detentor do conhecimento, ao mesmo tempo, o influenciador. Ou seja, eu trazer um pouco da minha vida pessoal para coisa que tem a ver com propósito. E aí eu me torno um creator. Porque quando você é expert influenciador, você tem a autoridade e a popularidade. E a influência. E aí você se torna, de fato, o creator, que é a pessoa que consegue unir os dois. Que é o criador de conteúdo com autoridade no assunto. E aí isso justifica porque vocês tiveram sucesso tão rápido também. Porque você é uma excelente expert, entende? E eu acho que tem muito a ver com, talvez, com seus valores. Eu acho que você tem que saber quais são os seus valores. Assim, o inegociável. Então, no meu caso, eu comecei no Instagram, como eu já falei, era com um grande propósito, não era para ganhar dinheiro.
tá? Por isso que eu tô falando que era um negócio mesmo pessoal. Então, quando eu vi a chance, eu falei, nossa, que legal, eu posso aliar algo que eu amo fazer mesmo, que é falar com essas pessoas, ajudar as pessoas, eu posso vender algo que vai ajudar elas ainda mais do que o que eu ofereço gratuitamente, e o que eu ofereço eu sei que é muito bom, então funciona, mas eu não seria a pessoa, acho que o Zé não sabe o que eu quero dizer, não adianta chegar pra mim e falar, olha, esse shake eu te dou R$1 milhão, eu quero que você divulgue esse shake, eu não vou. Não vou divulgar, não adianta, eu fico até agravada, assim, porque pra mim não adianta. Então, tem que, assim, você tem que saber quais são os seus valores, o que você aceita, não aceita, né? Então, acho que o digital tem muito disso. Joguinho, nunca, pra mim, né? Pra mim também, Tem gente que nem né? esse do joguinho, chegou muitas propostas gigantes. Eu acho Né? que ajudou, e deve ser muito comum no expert mesmo, o expert que traz essa missão, ela sofreu por muitos anos, sofreu mesmo, aquela jornada de herói, ela passou por isso mesmo. E o quê? Eu tava junto com ela o tempo todo. Ele sabe, exato. Altos de baixo com peso, todas as dietas, sofrendo, chorando, tentando de tudo, gastando dinheiro. Comendo um saco de amendoim no dia do lixo e não conseguia me controlar. Eu falava, cara, a comida tá me dominando. Porque é muito. Eu acho que eu sentia que não tinha controle. É que a gente come emoção, na verdade. Né? A gente não E a come. solução foi assim mesmo. Que não foi, vamos escolher alguma coisa. Exatamente. A solução foi exatamente o que a gente criou depois ali Isso mudou a vida dela rapidinho. Exato. E mudou a minha relação com a comida. Então eu falei, eu quero que as pessoas vivam isso. Então tem muito a ver com um jeito que eu, real. né? Sim. É muito, muito real mesmo. É isso. Não, mas é legal a parte do merecimento ali, que muitas pessoas... mas é pra ganhar dinheiro, não sei o que lá, porque só foca em dinheiro. Eu peguei aqui até no celular pra ver, porque tem uma frase que me marca muito, que eu olho e falo pra mim mesmo muitas vezes, ó. Tá. Quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar. Então, muitas vezes a gente não olha pra esse fato. lado. Sim. Quanto mais eu fizer, melhor. Tem uma frase que eu ouvi. Adorei isso. Tem uma frase que eu ouvi. Eu comecei a... Que ela pode ser pensada de forma pejorativa, mas ela é muito verdade. Tem uma frase que fala assim, ó. Até onde o dinheiro foi e não resolveu, é porque foi pouco. Olha, é verdade. Mas essa frase, ela fala sobre... Com capital, você ajuda muito mais gente. Tanto De vendendo... todos os lados. Exato. Quanto financiando. Verdade. Financiando. Sim. Desde a família Com até um certeza. estranho. Até a energia, a motivação, Exato. a vontade de acordar criança. Exatamente. É verdade, Kev. É Ajuda mesmo. nisso. Bem interessante. É que depois da nossa filha, então a gente tem aquela mais... Faz muito sentido o que você disse. E o que o Zanon falou. Porque a gente começou a falar, peraí, eu consigo... O dinheiro ali não é sujo. Eu mereço ganhar dinheiro. Eu acho que isso foi bem interessante, porque a filosofia meio que também nasceu junto. Porque eu vi também que eu era capaz, nesse caso, porque antes, sabe, deu um boom. Ganhei dinheiro, tá, mas e aí? E agora? Meio que... Será que ainda existe esperança para o Paula Dietaflex? No sentido de, será que eu vou poder continuar fazendo isso que eu tanto amo? Porque a gente precisa de dinheiro. Então, aí que veio essa... Me renovou as esperanças, de verdade. O WebFit foi um negócio... Eu não quero chorar, mas é verdade. Pode chorar, Renovou, pode chorar. o Kevin Tá sabe que permitido. sim. Pode chorar, Ele tá viu, permitido. eu falei, Kevin, a gente tem que entrar. Eu falei, a gente tem que entrar. Ele lembra disso. A gente tem que entrar, Kevin, porque eu sinto que a gente precisa de uma renovação, a gente precisa de opiniões, a gente precisa de gente que tá afim também de ajudar e que entende do que eu tô falando. Porque não é... Vocês são, assim, focado no nutricionista e sabe essa linguagem. Então, a gente sentiu, olha, foi a melhor decisão, de verdade. Que Não tem nem o que falar. É muito importante De verdade. entender um nicho É isso. profundamente. Entender o nicho. Agora eu entendo isso, né? Não é? Em geral, né? Claro, dá para entender vários nichos no mesmo vez, mas para mim, que não é o mais perto do mundo, né? Uma direção bem focada no nicho ajuda bastante, né? Que massa. Sobre conteúdo, sobre produto, sobre oferta, sobre preço, sobre tudo isso, né? Então... A gente fica quebrando a cabeça, né, Kevin? Eu lembro do Kevin quebrando a cabeça. Isso, será que vale a pena? No caso do lado do aplicativo... Não sei, Paula, não faz. E eu também não consigo. Eu não conseguia opinar sobre, porque parecia que faltaria alguma coisa e de repente entrou, esclareceu, falou, nossa, como que a gente realmente não conseguia resolver? Né? Quando foi que vocês entraram? Quando foi, Kevin? Você lembra exatamente? Final do ano passado. Dezembro?
Foi Ou dezembro de novembro? Não, acho que 2020. foi em novembro. Novembro? Né? Você fez alguns aulas gratuitos e Ah, foi... legal. Acho que Foi o desafio? Sim, 5 dias ao vivo? sim. Olha aí. Cara, Assistiu tudo, me lembro E- dele assistindo. Ele é bom, hein? Ele é bom. Ele falava, ó, gostei disso, hein? Não, eu prestei Ele amava, atenção. é. Claro, eu não assisti todos os 5 aulas. Ah, A gente mas tava nem fazendo precisa. Um pico naquela época também. É. E deu outra coisa. Mas eu tava prestando na sua retenção das CPLs. Uau! Né? Não eram números gigantes. Mas 80%. o que você manteve lá Tinha retenção. não era... Isso não mostra era a qualidade. É. Cara, certeza. esse último agora, a gente teve, sei lá, mais de quase 400 pessoas. No pitch, ao vivo, tinha 200. 200 e pouco. Isso é o quarto dia, né? Então, assim... E já Bom. entrega Não, resultado e assim, ali, mas né? assim, ó. É. Mas assim, ó, jogando bem limpo, assim. Ele é um lançamento, é óbvio que é. Sim. Pra quem entende, é. Certo. Mas eu entrego muito conteúdo ali, velho. Muito Sim. conteúdo. Sim, Tem muita o coisa Kevin que se você assistiu, eles estavam executar, ouvindo, se você executar, você consegue aplicar e ter resultado. Tanto que a gente tem muita gente que tem resultado durante o desafio, não avança porque não faz sentido, porque não tá no momento financeiro e tudo mais. E sendo bem honesto, nesse lugar de expert, a gente tem que estar conectado com a missão. Tem. Porque não dá pra tu ficar falando 5 dias seguidos, 2, 3 horas Verdade. seguido, se não tiver conectado com uma missão maior. Se É for mesmo. só pelo dinheiro, não tem É como, mesmo. cara. Se for só pra postar o link, né? Falta Essa coisa, energia, falta, cara. falta. Falando em link, se quiser participar do desafio, clica no link abaixo. Se inscreve Ó, eu- e vem pro desafio depois. Tudo que eu tô falando, vale a pena. Aí, ó, pega o CTA, corta aí. Dá pra fazer até uma chamada em inglês se quiser. In English, please. Participate no desafio. Learn Portuguese before you do that. Probably, right? I don't know. Aprende português antes de você participar. You have to learn Portuguese before you, but it's worth it. It's worth it. Yeah. That's it. Eu clique no link e participe. Como é que é? Clique no link. Ah, cara, que massa. Quer dizer que Mas- vocês vieram do desafio. Pode falar. Não, mas pode contar. Eu ia falar, fazia lançamentos tradicionais por anos, né? É. E muito trabalho. E uma coisa que eu acho que ajudou, com nós erramos algumas vezes, certeza. A maioria das vezes deu ok, mas ela sempre conseguia ter uma retenção bom ao longo dos dias. Mesmo com dieta, é mais chato, né? Tipo, quem quer aprender sobre Quer dieta? aprender a 3 emagrecer? dias. Eu quero emagrecer, né? Mas Quero ser ela- emagrecido. Não, eu quero ser emagrecida. emagrecida. ela não estava focado na venda. Não. Conseguia ensinar, Usava copinho. ser com legal, fogo, fazer piada, engajar muito com o público. E claro, quando chegou o momento de vender, foi mais difícil para ela. Pra mim é mais difícil. Mas que é bom, faz parte, né? Porque Não sei se é todo um mundo ou tem outro. essa dificuldade. Na próxima vez se lembra, quanto mais dinheiro Exato. eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar. É isso. É. E eu acho que a Sabe onde é legal mentalidade você tá treinar mudando. antes de fazer um lançamentão de volta? Caso faça sentido fazer. Live, cara. Porque a live você vende um pouquinho todo dia. E você tem a oportunidade todos os dias de tentar novamente com baixo risco. Na verdade, risco nenhum. Verdade. Só risco de Você perder tá ali. tempo. É, mesmo. A gente não, no vai Instagram. nós vamos Exato. voltar, sim. Nem tempo você perde porque você aprende. Exato. Nem tempo você pega porque você tá treinando. Sim. Tá É mesmo, treinando, é mesmo. treinando tudo. Entendeu? Ali. Não é mesmo? fazia muitos lives no Instagram. Fazíamos Inclusive, toda segunda. às vezes, os lançamentos foram no Instagram mesmo. Sim, só no mudamos Instagram, um pouco. Nós fazíamos. Mas eu penso, a pessoa é muito legal. Você pensa numa mulher lá em casa, à noite, 3 noites seguidas, sentado lá assistindo Paula, aprendendo. É muito especial, né? Sim, Esse imagina especial, uma esse pessoa tempo, assistindo ali, é verdade. A pessoa é. se dedicando. Ele e sempre tal, falava isso então, pra mim, é verdade. E o que mudou da entrada depois? O que mudou no conteúdo depois que você entrou no WebFit? Que mudou de fato, né? Tudo, Ah, na verdade. sim, mas por parte. Assunto No interessante. conteúdo. No conteúdo, é bem... conforme, veja só, se você vê que o seu produto, que o que você está fazendo, parece que ele não tem mais tanto valor, porque nós estávamos meio que só mantendo, então parecia, eu estava sentindo que estava morrendo. Então eu estava um pouco sem esperança, e aí eu percebi que o conteúdo também não fluía também, no sentido de eu não tinha muita vontade, talvez, de produzir, ou então eu não, como eu sempre fui muito criativa, eu estava tudo mais morno, mais pro frio até, sabe? Nem não, nada. Aí eu falava, nossa. E aí nós entramos e parece que deu como eu falei, deu um reset mesmo, né? Um reset em tudo. E aí a gente começou a criar e lógico que não foi uma mágica, mas eu digo, a gente começou a tentar mais.
E automaticamente meio que fluiu. Paulo, a gente tem que postar, a gente tem que fazer, vamos criar. E a gente teve uma boa ideia lá, né, Kevin? Vamos insistir nisso. Que foi o post lá dos duos, né? Que a gente fazia frente a frente. Deu super certo, viralizou, ganhou um monte de seguidor, passei do 1 milhão. Que eu tava ali, ó. Eu me lembro quando o João mostrou as pequenas mudanças que você fez. Na luta, que eu me tava com lembro 800... Quando eu comecei com vocês, detalhe, hein? Eu estava com 886, sei lá, tava assim, ó. Mas ele tava com Não 800 rodava. para um ano, né? Não, por um ano. Por um ano. Caraca. Não, por isso que eu tava falando que o negócio parecia que não tava fluindo. E não é nem porque exatamente, o seguidor. Só que você é uma forma também de validar o seu trabalho. Sim. Você não sabe que o negócio tá Sim. entrando, vai chegando. Você fala, nossa, que legal, olha aí. Tem gente que gosta do que eu falo. Sim. Parece que depois, quando um negócio não rola, você fala, meu, parece que não tem mais importância nenhuma. Então, eu tava com 886, 83. Pois, quanto tempo foi? Agora eu tô com 1.100.000. Indo pro 2 lá, quase. Caramba, depois travado por ano, por mais de um ano. Muito. Em quantos meses? Em Quantos Quanto, meses? quanto tempo que foi, Kevin? Em 3 meses, não foi, amor? Em um mês que a gente entrou, 300. depois foi isso, amor? A gente, Assim, no máximo 3 meses, né? no máximo... E quem 3 meses, mudou né, que a gente virou muito esse... ano passado era difícil Mais de 300 mil, né? viralizar. É muito difícil pra gente viralizar ano passado. Faz tempo. Mentalidade mudou um pouco e tem que prestar mais atenção. Nós tínhamos que prestar mais atenção no conteúdo que estava sendo espalhado no momento mesmo. Mesmo que seja conteúdo mais chata, que a gente não quer produzir. Né? Não sei se é bom falar isso, mas o algoritmo, ele entrega... É isso? Ela entrega coisas. expressa. Ela entrega. E tem que seguir esse. Não só tem que fazer isso, né? Mas que o algoritmo também, né? entrega o que o povo tá consumindo. Sim, exatamente. Isso é algoritmo. Quem manda não é o algoritmo, é o público. É o público, isso Então, mesmo. para falar que é chato, é simplesmente chato pra gente. Eu sempre gostávamos de criar coisas novas, Isso. né? Interessantes, novas, educativos, que ensinavam, ou engraçadas, mas às vezes eu acho que é muito específico. Então, quando você tem que, tipo, pula para trás, dá um passo para trás, sei, o que está acontecendo aqui? Dicas fáceis. Dicas fáceis, como isso, não isso, como isso, não isso, como isso, não isso. Tá bom, vamos lá. E se faz, se dá certo, tudo bem, vamos com isso. Então, isso tem até a ver com aquilo de você meio que aceitar o que tá acontecendo naquele momento, de você não lutar contra, sabe assim, o que funcionou no passado, isso tem na minha mente, porque eu não faço isso. Não, eu acho que até é meio que dar uma amolecida, no sentido de falar, bom, eu vou ter que... Isso, eu vou me adaptar, uma questão de aceitar, até por ego. É por ego, não. Né? É legal de falar, igual a gente falou, é ego que a gente Ego. falou lá. A gente fala pros nossos alunos, você não tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que dá certo muitas vezes. também, é. E no conteúdo é isso de vez em quando. Quando chega alguma coisa nova que tá dando certo, você não tem que fazer o que gosta. Eu não gosto de fazer isso. Cara, adapta do seu jeito. Se você quer estar no Isso, eu jogo, concordo. você vai ter que colocar a tua personalidade nesse tipo de tendência. E não é sobre copiar, mas é sobre adaptar essa nova narrativa que o próprio mercado está pedindo, que o próprio público Sim. está É pedindo. totalmente conectado com nós estamos falando sobre o produto, né? Entregando o que elas querem. Para entregar. Vende que elas querem, entregar o que elas precisam. Né? É a mesma coisa, né? Com conteúdo. Você tem que chamar a atenção deles. Depois traz para o perfil da Paula. Nos stories dela é totalmente diferente. Exatamente. Ela não fica nos stories falando Isso! Ou eu fico assim, falando comigo mesmo, né, no duo, apesar de que eu já fazia isso com outros personagens. fazia né? muito, né? Muito. Eu O criei uma personagem- personagem Paulette, porque tem uma coisa que era dentro de mim, a Paula antiga. Isso é bem legal. Eu achava, né? Eu adorava fazer isso. Acho que por isso que deu tão certo o duo, porque é muito eu. Porque de alguma forma você tem que se divertir um pouco com o seu tem que se conteúdo. divertir. Eu me Porque divirto, se você falar, tem que se se divertir, for um senão conteúdo ferrou. que você fala que longo fosse. Mas só que você tem que adaptar, porque senão fica muito chato. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Mas se a gente não se divertir, se eu não termino um reel, por exemplo, eu dou uma risadinha com o Kevin, gostei. Eu tenho que fazer uma risadinha. Ai, olha eu que maluca conversando. Eu gosto dessa maluquice assim, falo, acho que vai funcionar. Vai funcionar, que eu digo, vai ficar leve, gostoso de aprender. Então, eu criei lá a personagem na época, isso foi lá em 2020. Na pandemia.
tinha muita criatividade, muito espaço ali, né? E os eram novos. Era novo, foi aí que eu Foi pulei ali nessa começou época. a viralização. Foi ali. Sim. E eu viralizava. Pra vocês verem muito como rápido na época. a gente tá falando de uma parada que começou antes, a gente também demorou pra pegar essa curva. Eu falo que esse foi um dos times que a gente errou. A gente chegou tarde, mas a gente chegou a tempo. Mas chegou Sim. tarde, começou em 2020. Isso, você sabe que nessa época eu percebi, tava muito com aquele tempo ocioso, né? Falei, cara, peraí, eu vou criar. Aí começou. Que dieta flexível? E dançando. Aí, nossa. E dançava, e apontava. Aí fazia isso aqui, ó. E aí, eu lembro que explodia. Pô, alguém 300 mil seguidores na época. Então, e sozinha fazendo uma edição mal feita. Mas eu fiz. E o Kevin falou, Paula, tá bombando isso aí. E foi. Então, eu aproveitei. Foi aí que, na época, deu uma renovação de seguidores. Nós vendemos novamente. Deu um respiro. 2021 foi bom. 2021 pra gente vender, porque não foi na época do curso. Eu acho que né? 23 já começou Não, a pegar, né? Não, aí tava aqui, ó. Só na manivela. A gente Manivela. 23. Na verdade, assim, a gente cresceu 23, a gente cresceu de julho de 23 em diante. Você, no caso. Mas janeiro a junho foi lutando, porque foram meses de mudança. Março foi o teu pior mês de aquisição dos últimos 2-3 anos. Março de 23 foi o pior mês de aquisição dos últimos 3 anos do Zanon. Como que você vê isso, no caso, Zanon? Assim, quando você tem você tava mês, assustado, o que você sente, assim? Porque quando o negócio dá um... Pra mim, era montanha-russa, né? No caso, eu falava... E caí, ainda mais com essa relação com o dinheiro. O que você sentia? Vou ter Como é que que foi pra vender você? a casa? Será que eu vou ter que levar meus filhos pra morar na casa do meu pai e da minha mãe? Vou ter que tirar eles do isso não é colégio só eu, não é particular? Não sou eu, É juro que eu legal, me sinto Tirar mais do humana, colégio tá? particular, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou andar pra trás, o que eu vou fazer? Não é? Quando Eu sei o que eu eu vou ganho fazer. dirigindo Uber, dá pra pagar as contas? Cara, É isso que passava na minha cabeça. Tá. Mas é bom até deixar, assim, no caso, pessoas que criam muito, que tem muito seguidor e tal, e que tem um lucro, você fala... E aí? Assim, a gente se sente... Eu também fico desesperada. Assim, eu não gosto de falar sem chão, que é muito louco. Mas você fica... E agora? O que eu vou fazer? Tem Só pessoas que pensa coisa dependem de ruim. mim. Não é? Sim. Então Daí é bom pra galera que tá ouvindo saber. Daí meu terapeuta falou, foca no agora, Zé. Porque se você ficar focando Não é? na coisa ruim, aquela coisa ruim vai acontecer. E sabe por que ela vai acontecer? Não é pela lei da atração. Isso. É porque você tá focando na coisa ruim, no lugar de você gastar a tua energia fazendo o que precisa fazer, você vai gastar a tua energia Isso. ficando no futuro e deixando de fazer agora. Toda vez fica apaixonando pro momento do presente e foca no que você tem que fazer Olha que todo legal. dia. Isso é muito legal pro Focado pessoal em que tá fazer escutando saber todo dia, até que a coisa... Daí Vai, eu trouxe devagar, novas é. estratégias que eu tava relutante pra colocar, comecei a colocar em prática. mas ele passa pela mesma coisa que vocês. Quando eu trouxe o lance É. do viral, eu falei assim, Zanon, olha lá, fulano tá viralizando, Beltrano tá viralizando, Ciclano tá viralizando. Você tá fazendo outra coisa, tá se fudendo. E aí? Foi uns 3 meses pra ele conseguir me convencer. E aí eu falava, para de investir em máquina de seguidor, que isso tá derrubando engajamento. Não, mas dá sustenta, não sei o quê. Eu falei, Zanon, para de investir. Eu tava Foi demorado. Cara, foi um processo, mas assim, até hoje, você voltou da Alemanha, ai, mas eu não quero ficar preso. Falei, Zanon, puta que pariu. A gente cansa, não, mas A gente cansa, a gente cansa. E parece Mesmo que... quando tá bom, a gente cansa, muitas vezes. E parece que E eu talvez... me sinto culpada às vezes quando... Ai, tô cansada. Não reclama, bicha. Dá tapa na cara. É isso, mas é isso. Porque às vezes parece que chegamos lá. E chegamos, Isso, dá e sensação tá. de linha de Mas chegada. Não Não. vai parar nunca. É o jogo do infinito. Comece Jogo com do conteúdo, como criando conteúdo. Simon Sinek, você sabe que existe aquele livro, né? Eu li Infinity esse Game. Jogo do infinito. Jogo. Jogo de infinito. infinito. E é uma, Não e tem é uma linha de coisa que eu chegada. tenho que... De verdade, eu tenho que cuidar na terapia. Eu falei pra minha psicóloga que eu falei, parece que eu tô sempre... Parece que eu tenho que chegar numa linha de chegada. Mas o jogo do Instagram, o trabalho em si... Trabalho. Não tem linha de Esse chegada. trabalho não tem a linha de chegada. Não tem. Tem o Então ela próximo falou nível, que né? isso é por Próximo conta, nível. lógico, de uma ansiedade, né? Eu sou uma pessoa que sou ansiosa. Mas eu acho que essa coisa de... Vai chegar. Não viralizei, não deu certo. E você vai meio que buscando aquilo, né? E eu acho que prejudica demais. Prejudica. Porque você fica o tempo todo se comparando. E não deu. E agora, o que eu faço? E você faz mais um.
E uma hora vem. E esse que é E uma o hora jogo vem, do é infinito. isso. Você vai fazendo. De vez em quando você começa a errar, de vez em quando você começa a acertar e volta. E acerta. E você vai acertando no meio do caminho, com o tempo, assim, falando, né, ó? eu sei que eu vou acertar, eu vou caruchar, mas eu sei que uma hora vai cair. Eu tenho que estar preparado, que vai Isso, o diminuir. Kevin diz muito isso pra mim. Daí Não. depois eu vou estar errando. Eu tenho que estar certo, que eu vou continuar errando, errando entre aspas, Sim, né? sim. Porque uma hora eu vou encontrar a nova linha de volta e essa linha vai crescer de volta. Então você vai aprendendo a lidar com esse meio do caminho. Mas Ó, esse livro aqui. muito legal. Esse livro é um livro que fala muito sobre isso. Sobre, eu acho que sobre a gente vai jogos, precisar ler, sobre sim. jogos infinitos. Certo. Porque o nosso jogo, empreender, é um jogo infinito. Não tem Entendeu? linha de chegada. E a gente não existe linha de chegada e existem oscilações. Sim. O importante é, toda vez que você tem um vale, Tá. você tem que ter a clareza que o vale, às vezes, pode ser programado por você. Aí tem uma frase que mudou muito pra gente, que ela fala assim, ó. Se você for o protagonista da sua queda, pode ser que você seja o protagonista da sua próxima ascensão. Ou seja, ao invés do mercado mudar e você ter que se adaptar a ele, você pode antecipar a mudança do mercado, se adaptar a tempo para que a queda que você está provocando seja, na verdade, uma adaptação, um Olha que ajuste legal. para a próxima ascensão. Excelente. Entendi. Na verdade, vocês têm umas sacadas maravilhosas daquela uma do que como é que é? Do quem copia tá sempre atrás. O que ele fala? Que se você fala um negócio Você fala, é muito legal. Quem Eu foca nos vencedores... É, Quem só foca nos vencedores perde, ou alguma coisa assim. É uma algo do frase- tipo assim, o segundo lugar, Você sempre está se comparando com outro. você tá sempre na referência do primeiro. Só que o primeiro, ele não tá focando no que você tá focando. Porque, na verdade, ele tá fazendo aquilo que ele já masterizou e aí tá olhando para o próximo passo. Então, é importante você entender os contextos, porque às vezes você tá focando naquilo que o big player tá fazendo e o big player já tá olhando para outra coisa. Às vezes os números dele são altos, mas tá uma merda para ele, para a realidade dele. É. Então, por exemplo, sei lá, o cara tem 2 milhões de seguidores. Certo. Aí um Reels dele alcançou 1 milhão de views. Certo. Pode ser que tenha entregue tudo pra base. Sim. E aí 1 milhão de views pra você é top, pra ele é ruim. E também, que mudou agora, mesmo conectado com esse assunto de jogo infinito, jogo para anos. Talvez alguém está explodindo agora. E daqui 2 anos? Exato. Né? Exato. Daqui 3 anos. Tem Mas muita tá gente aqui, entrando e saindo do mercado, o que importa é quem fica. que chega rápido, muitas vezes chega, vai dar resultado, mas... E a gente vê muita gente sair, só fica no mercado quem está se atualizando e está em um meio ao qual as pessoas estejam junto para entender qual é esse próximo passo. Quem fica sozinho morre. Não, cara, isso é legal, isso que você trouxe. Porque, assim, às vezes a gente coloca muita pressão nos nossos ombros, que é, Certo. você tem que estar atento à próxima mudança do mercado, você tem que estar de olho quando isso aqui. Às vezes não, cara. Se você tá num lugar ambiente certo. com pessoas Verdade, que estão é. de olho, É mesmo. assim como você, cada um olha um pouquinho. É mesmo. Entendeu? E aí você não precisa ser o responsável por antecipar tudo, porque você... Imagina um peso desse, não tem como, cara. Você vai viver em Verdade. função de olhar o futuro, você esquece do hoje. E o hoje é a repetição pura Sim. daquilo que tem que ser feito para poder fazer o que tem que ser feito e gerar o dinheiro do hoje. E até esperar, tipo, quando nós crescemos muito com os duos, que colocamos uns 2 meses atrás. É. Deu certo. Eu já falei, mas não vai durar muito tempo, só para você saber. Ele já me Tá dando avisa. certo. É isso. Porque eu às vezes Botar crio energia. grandes expectativas, eu sou muito mais do emocional, Kevin muito rápido. Eu acho que é por isso que combina tão bem, no caso nós dois como parceiros assim de trabalho e de vida, porque ele é bem pé no chão. E ele já meio que já fala, Paula, você tá aí, ó, já vou te falar, vai acontecer assim, 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 fique esperto, não adianta você depois se decepcionar, se frustrar, porque é assim, né, Kevin? Ele já falou. Mas hoje em dia, Foi bem rápido até. as tendências no Instagram, pelo menos, que focamos lá, mudam mais rápido que eu já vi. Muito rápido. Mudam muito rápido. É menos de 3 meses, cara. Faz Tá Exato. quase... Tá chegando em 60 dias. Aquela A gente já coisa. percebe esse ciclo. E a gente percebeu que em 2022 eu criei uma comparação do o golpe tá aí, cai quem quer. Foi eu que comecei aquilo. Não Uma tô imagem, falando, né? tô falando isso. Não, foi. A música... Não, foi o golpe a tá aí. música- Golpe tá, não, foi o golpe tá aí, Mas não. primeiro Perdão, foi foi o golpe tá aí, imagens. foi o outro. Tá certo isso, perdão, eu me enganei. O golpe tá aí foi o que eu criei, sim, mas era a imagem só. Sim. Aquela que eu colocava 2 alimentos. Tá certo isso? Sim, o áudio. Simples, tá? Mas eu comparava coisas, tipo, 3 coxinhas com um açaí. Nossa, povo pira! Nossa, o que eu levei de hate nessa época. Mas enfim, esse levou um bom tempo, porque foi muita gente modelou, copiou, não sei, modelou e seguiu isso.
por um bom tempo, acho que foi um ano, até saturar, do povo não poder mais escutar né, tá certo isso. E aí já tudo, que foi o que aconteceu, foi muito rápido. Já 3 meses foi exatamente Sim, isso aí que foi você diferente. falou. Rápido, assim, bum. É. É isso. Mas assim, isso traz também uma clareza de que o negócio não é isso. Então. Isso não é um negócio. Não é um negócio. Isso é uma engrenagem É verdade. que você tem que Sim. estar É muito azeitando importante, é. constantemente, que você Sim. tem que estar dando manutenção nela, mas o negócio não é isso. Aham. Porque senão vira um jogo de ego. Isso. O Instagram ele é um jogo de ego. Até pra pessoa que fatura muito. Nossa, como é difícil. Porque fui eu que criei isso. Porque fui Isso, eu que... sim. É verdade. Eu tô tentando me desvencilhar Sim. dessa coisa, porque eu sou da época do raiz. Aquela coisa do tipo assim, eu criei, peraí, é meu. Sim. Sabe assim? Aquela ideia do tipo, peraí, mas só que não é o que você Não acabou de é falar, isso. não é isso. Não, Meu e- negócio não é isso. E aí vira um jogo do tipo, mas isso aqui. Falei assim, com toda licença, com todo respeito, caguei. É verdade. Ninguém tá nem aí. Porque Ninguém tá no empreendedorismo Ninguém tá nem aí. não é concurso público, não tem um limite de vaga pra quem Concordo. dá certo. Ele é infinito. Logo, Infinito. é sobre o quanto eu tô progredindo no meu business, é o quanto eu tô enriquecendo a cada mês, verdade. a cada ano, o quanto eu tô realizando meus sonhos, sobre as férias que eu vou passar em Bali ou em onde eu acho legal. É isso, entende? É Então, verdade. assim, E o- às vezes você ficar preso nisso, mais te impede de crescer. Então, exato. Foi o que começou a acontecer. Foi o que aconteceu. E me Isso copiam, aí. estão me copiando, fulano copiando o outro. Mas sempre copia Copia. do É isso. outro, que copia do Do outro, outro, o iPhone, o Sim. Samsung. Sim. É. Um vai copiando o outro. É. Eles estão sempre vendo o que está dando certo É pra- e fazendo dar Ou- certo ou- enquanto o ou- mercado ou- pega. ou- As empresas fazem isso. Nós somos O empresas. próprio Instagram. O próprio Copia- Instagram. Verdade. Copia- Sim. Snapchat. É mesmo, Snapchat, né? Aí tem as empresas TikTok. que Os usam. rios do TikTok. Né? do Veio TikTok. de TikTok. É Então verdade. a gente não tem que se preocupar Ó, com isso, a gente tem que tem se preocupar razão. em fazer a empresa crescer. O que eu vou que eu precisar posso fazer? fazer É para a verdade. minha empresa crescer? Vou criar um? Vou. Criei um. Eu sei que os outros vão copiar, não importa os outros. Qual que é o próximo que eu vou modelar? Verdade. Porque se alguém fez antes do que eu, vou modelar. Porque você tem um Ou toque seu, eu né? vou criar um negócio seu. E a gente sempre tem um toque nosso. Toque. Tanto é que os próprios celulares, um copia o outro. Verdade. Mas eles não ficam É iguais. mesmo. E a É verdade. inovação é perigosa. É inovação. Tá aí a Meta, que lançou lá a história do metaverso, do óculos, e aí o que deu? Verdade. Inovações são perigosas. Inovações trazem risco de dar errado e perder dinheiro e tempo. Por isso, Verdade. Meta fica seguro em copiando redes sociais. Né? E agora, já era essa conversa de copiar, que a gente sempre copiava o conteúdo Conteúdo gringo. gringo. Né? Sim. Do gringo, sim. Sempre alguns, nem tanto agora, mas Não sempre copia tem. 100%, mas Algumas vezes, alguns meses, se for conteúdo ou tendências dos produtos alguns anos para frente. Sempre copiava isso. Mas agora, Instagram em si é uma cópia. Cópia de todos os, de TikTok, Snapchat. Então É agora aceitar, a vai coisa de brigar que o conteúdo está sendo é copiado. o tal do aceita que dói menos. É meio que eu tive que, né, aceitar que isso era, sim, era uma tendência e que eu também não precisaria estar presa a isso, que eu posso ainda criar do meu jeito. Vão copiar, mas vão copiar eu. Um exemplo. Tipo, olha que legal, criei isso aqui. O resto... Que se dane, que vou seguir. Qual é o próximo? Qual é o próximo? É o Gonzalo falou. Qual é o próximo? O que é o próximo? E entender que o teu jogo lá, ele é uma parte do business, ele não é o business. Isso, Ele eu não acho é um que é isso. negócio. E por que copiado? Porque demora o quê? Meia hora para fazer? É isso! Exato. Não é um YouTube que demorou uma semana para gravar. Isso. Ninguém vai copiar isso. Mas uma coisa de falar. É mesmo. Exato, mas é mesmo? exatamente isso. É. Por que a cópia fato. existe? Porque a cópia é atalho. É só Sim, por isso. atalho. Então, É mesmo. a gente modela para diminuir a taxa aumentar a taxa de acerto. A cada É. 10 reels eu consigo acertar um. Se eu copio, a cada 10 eu posso acertar 5. É verdade. É isso, é um jogo de É atalho. verdade. É um jogo do eu tenho que focar no suporte do meu cliente, eu tenho que focar no meu time de venda, eu tenho que focar no meu time de marketing ou na minha operação de marketing, eu tenho que focar nas copies que eu tenho que escrever e eu tenho que produzir conteúdo. Se eu copio, eu economizo mais tempo aí e eu consigo distribuir no resto. Porque o negócio não é só isso. Sim. E tem aquela coisa que você não vai exatamente só focar, você não vai focar, pelo menos isso é pra mim, tá? Eu digo, eu vou modelar, então, que seja esse o XYZ, mas eu não vou ficar fazendo só isso. Sim. Eu tenho que mostrar, lembra do conteúdo lo-fi? É aí a hora de eu botar minha cara e falar, viu? Conversar, explicar, é hora de chegar nessas pessoas.
Porque senão você vai ter um também, perfil mas agora nos você stories falou um também, pouco, mas só é pra pontuar chegar a isso pessoa. Agora você falou uma coisa muito interessante. A cópia, ela é um remédio maravilhoso para preguiçoso. É. Então, não tô dizendo que tem que copiar mesmo e viver Certo. disso. Não, tô dizendo que tem que copiar no sentido de modelagem, Uhum. até de roteiro, Tá. ajustando um pouco o bordão, Certo. Colocando a porque sua viu, personalidade. colocando a sua Né? personalidade, que vai ficar a ponto de alguém falar assim, isso aqui é cópia. Não importa, o nosso público é gigantesco. É. Quem vê a Paula não vai ver o Zanon. Isso acontece. E é legal de ver também que a gente pega do público, da galera que vai chegando, conversando, quem só copia tem dificuldade pra vender. Tem dificuldade pra vender. Olha lá. Exato, porque a cópia, ela só é um motor de crescimento pra tu perder menos tempo. Mas se tu só copia, aí tu é preguiçoso. Sim, O problema não é a cópia, o problema é que tu Verdade. fazer só É bem isso. legal isso que vocês estão falando. Que Muito legal. vende Muito legal. não é efeito lá, né? Então é fácil Sim. de fazer isso, mas e depois, né? Seguidor não ganha dinheiro. É tipo aquela da restaurante, né? Tipo, Rios hoje em dia é tipo só aquela placa na frente pra chamar pessoas pra entrar. Exatamente. Bem isso. isso. Uma Depois vez de que entrar- entra, é que começa o verdadeiro trabalho. Sim. Exato. Mesmo, é Exato. mesmo. Massa demais, gente. Então, basicamente, vocês nos conheceram ali no final do ano passado através do desafio. Você mudou a tua produção de conteúdo por uma questão de atualização. Sim. Mas mudou também produto. Vocês comentaram. Sim. Como foi esse ajuste? Demorou pra fazer? Vocês tiveram que contratar a gente? Não tiveram? Vocês começaram sozinhos? Como é que vocês fizeram? Foi bem Como foi essa rápido, né? adaptação? Foi rápido. Bem rápido. Eu já tinha sempre usava nutricionistas no nosso legal. equipe de suporte. Legal. Que fazia mais sentido, né? Então, tinha que contratar mais, mas não foi muito tempo. Falamos com algumas pessoas no seu equipe só para implementar, mudar, como criar um produto individualizado, personalizado, mas escalável. Vindo da história de produtos escaláveis, ajudou a gente só para saber que não dá para ficar 1 hora por cliente fazendo alguma Perfeito, coisa. perfeito. Tinha que saber um pouco disso, mas tudo foi rápido pra gente. E não é uma... porque há anos de trabalhando, de Sim. fazendo coisas. Vocês tinham então- bagagem. Vocês tinham Sim, bagagem. sim. Era solo fértil pra ajustar rápido e ter resultado. Sim, sim. O direção certo, o método certo, a oferta grande, vou falar, a oferta certa. É. E juntando tudo isso, e óbvio, uma coisa que eu queria fazer, mas não estava fazendo, era um time comercial atrás dessa coisa, né? Pessoas vêm lá, elas vão na página de vendas, elas vão lá, tá em dúvida, não fala com ninguém, tudo bem, mais um botão para clicar se quiser comprar, mas não, pode falar com alguém lá que vai tirar as dúvidas. Eu sempre falo, vai lá, ou a gente escreve, vai lá, fala com o time de vendas para ver se o produto é certo para você, né? Um CTA com o Kevin ia ficar bom, hein? Não é? Põe ele no Stories. Põe ele no Stories. Eu vou colocar. É verdade. Vou botar. Tô falando pra vocês, hein? Aqui tem jogo, hein? Olha que é. Tem Tá jogo. vendo? Falou no Ó. almoço. Vai, falou um no pouco, almoço. né? almoço. Vai bombar na net. Vi, ó. Mas ela me pega, normalmente tá no sofá com camisa, barriga pra fora e fala, Kevin, quem tá fazendo isso? Não posta isso. Falamos de dieta, pelo amor de Deus, pelo menos tem que ser um pouco apresentável. É dieta pra mulheres. Boa. Mas nem que Mas vai. É, vai, nós vai, vamos vai. colocar Kevin pra jogo, sim. E elas adoram, as seguidoras gostam muito. Até porque eu adoro mostrar o meu dia a dia, né? Eu comecei no YouTube em eu gosto de 2014, quando eu falei como inglês. Vídeos tão idiotas, pelo amor. Eu tinha coragem de Pra fazer. câmera, já. É difícil. Eu já pensei em deletar tudo, mas vou deixar lá. É história, é história. É história. história. Sentado no guarda-roupa, né? Que é o único lugar que não tinha muito eco. Eu sentado no guarda-roupa, no closet. Dentro do closet, né? Um closet pequeno no Ai, que apartamento. Gravando de madrugada, uma coisa idiota que não tinha eco. E a luz estava ok. E... Nem tava boa, tava ok. Mas aquelas 10 pessoas que assistiram, acho que deu ok, né? Que massa. Primeiro você começa, depois você melhora, não é isso? É tipo isso. Muito bom. Não, massa demais. Também, no que quando eu apareço no Instagram dela, no que eu tô aparecendo para 10 pessoas, tá aparecendo para 100 mil às vezes. Então, Bem melhor, né? Diferente, Bem né? melhor. Mas também é um pouco mais sério, né? Tipo, Às vezes, nesse caso, não, pode ser bobo. Porque é isso que vai dar audiência. É verdade. sim.
Mas legal, então vocês ajustaram o conteúdo, ajustaram o produto e o lance do time comercial. Mas esse upside que vocês tiveram de 50 para 90, foi já com o time comercial ou não? Sim. Já foi com o time comercial? Sim, fomos rápido. Eu sabia que precisava. Oferta nova, Aham. tudo novo. Não queria passar tempo em, sabe, os detalhes, em montar os detalhes na página de vendas. Não queria fazer isso. Eu queria ter uma equipe lá treinado e conversado com o produto para vender. Então fomos rápido. Foi mais rápido que normal, eu acho. Que já estávamos investindo no produto, no aplicativo do antes. Já tinha Teve também um ponto de ajuste em relação a isso, né? Que vocês comentaram com a gente mais cedo. Vocês eliminaram o aplicativo? Como foi? na hora. E Assim, na hora. quem falou isso foi Cairo. Foi o Cairo? Na hora. Idiotice pagar tudo isso para uma aplicativo. Por isso que eu falo, foi tudo muito assim, muito direto ao ponto, muito assim, focado quais estavam sendo os nossos erros. Então foi isso, tipo, pum, tava Kevin e eu, nós dois estávamos lá conversando, ó, isso aqui não faz sentido, se você fizer isso, vai acontecer isso. Por isso que eu falo, me deu muito mais segurança de dar um próximo passo, porque a gente ficava assim, ó, parece que a gente tem que mudar alguma coisa, mas não consegue. Teve uma validação. Sabe? Foi bem isso. E eu esqueci, que nós fizemos, na verdade, em janeiro. Não foi, tipo, jogaram tudo fora e vamos com isso. Sim. A gente Isso, juntou o novo Teve uma produto, transição, tá? Lógico. o antigo. Tiramos o app, adicionamos planos individualizados. Junto com o curso. Junto com o Isso. curso. Não tive time comercial para isso. Aham. Vendemos verdade. normal, mas foi uma venda de 50 mil, alguma coisa assim. Legal. E só para não fugir de vez. Porque tinha Fizemos gente- isso como ajuda da Cairo, na verdade, por Sim. isso também. É. E depois, fevereiro, esse foi o tchau para aquela coisa, né? Isso. E fevereiro já foi com o time comercial, só na oferta de planos personalizados. E E aí fez 90 em fevereiro? isso, 90 em fevereiro. já. Aí março Março foi 150, e abril. 180. Caraca, que massa. Tá crescendo. Tá Em crescendo. mês ruim. Em mês ruim. Em Então, mês ruim, tá por mostrando isso, crescimento, não é? crescimento. É isso mesmo. É isso mesmo. Cara, isso é muito bom. Porque no segundo semestre quer dizer que dá pra fazer mais de 200, 300 mil mês. Tem que estar com essa cabeça, tá? Sim, sim. Porque daí, quando chegar segundo semestre, você tá pronto pro crescimento. Então já analisa no negócio se precisa contratar mais suporte. Treinar mais suporte. Tá. Porque senão você Vai deixar deixa. pronto. Porque senão você vai encher balde furado. Na hora que você der explosão entendi. de venda, você não dá conta de entregar, aí a taxa de reembolso sobe por mais de 6%, entendi. 7%, 8%. Tá. Porque você não consegue dar conta de Importante. entregar tudo. Tá. Então já, quando for ali junho, julho, já tem que estar com um time que vai explodir o faturamento em novembro. Tá. Porque é uma crescente, é agosto, setembro, outubro, novembro, entendeu? Sim, sim. Uma montanha. Então, Dezembro. E aí, dezembro. Aí você tem que estar pronto em Isso, outubro, novembro, preparado. pra desligar quem não deve estar com você em dezembro. Essa é a visão. A gente sempre faz isso. Tá. Dá-lhe. Tem uma sacada de gestão que é assim, ó. Todo trimestre, quando você vai trocar de um tri pro outro, e aí não precisa ser tri fechado, pode ser quebrado por conta da sazonalidade do nosso nicho. Certo. Você sempre tem que estar com um cálculo de existem 10% das pessoas que trabalham com você, né? Uma parte, não precisa ser exato 10%, que não devem mais estar com você. Só que você está arrastando essa pessoa. Essa pessoa tem erros que te incomodam. Interessante. Essa pessoa tem falhas que não vão levar a tua empresa para o próximo nível. Essa pessoa não tem fit cultural. Então, a cada trimestre ou a cada um período de 3 meses, Certo. você tem que reavaliar quem você tem que desligar por desalinhamento cultural e de comportamento. Não é técnico, é cultural e comportamento. Técnico é quando você já contratou errado. Mas aí também faz parte. Sim. E aí, o que acontece? Você cresce o time pré-momento de crescer faturamento e você sabe que pós esse momento, deu conta de entregar tudo, você tem que dar uma enxugadinha porque vai vir a baixa. E ninguém gosta de estar com custo alto na baixa. Entende o ponto? Sim. Sim, Então, 100%. essa é a visão. entendi. Não, você falou arrastar na pessoa, às vezes, eu já vi isso, as pessoas ficam confortáveis. Fica. Parte deles precisam de uma mudança às vezes. Fica. E faz parte de coisa, às vezes, o papel do dono dar-se chance. Né, Sim, pra essa sim, pessoa, sim. né? É isso. É isso mesmo. Gente, desde já eu queria agradecer de verdade a presença de vocês. muito Foi legal. muito massa. Obrigada, Eu foi tenho ótimo. Um presentinho aqui. Eba! Me falaram
E tem uma pessoa que gosta bastante de chocolate. Um passarinho Chocolatra, me contou isso? um presentinho pra você. Olha nós três aqui. Que bom, lindo. Eu legal. com meu pãozão, lógico, faço favor. Né? Ai, que delícia. Ela vai com chocolate que eu vou com vinho. Ai, Gente, gente, que delícia. Obrigada. Nada, Que gostoso. que isso, Obrigada nada. pelo carinho. Valeu. de Maravilhoso, verdade, viu? obrigado pela presença de vocês. Eu quero que vocês entendam e saibam que eu fico feliz pelo resultado que vocês conquistaram. Parabéns. Mas a gente entende que essa é só uma fase da jornada de vocês. Sim. E como a gente falou aqui várias É. vezes, é um jogo infinito. É. Então a gente espera de verdade que vocês possam contar conosco na jornada de vocês, seja Obrigada. agora e futura. E é isso, é só o Obrigada. começo. Parabéns Obrigada. pelo resultado. Parabéns pra Bora vocês. lá. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada pelo convite. Amamos. Agora, pra finalizar, eu queria que vocês dessem um conselho pra galera. Pensa um pouco ali no Kevin de antigamente, na Paula. Que conselho vocês dariam pra vocês chegarem mais rápido onde vocês chegaram? Pra encurtar a jornada, encurtar o sofrimento. Nossa, tem tantas Vou pensar. aprendizagens que eu... Deixa-me pensar. Coisas mais importantes. Eu acho que já conversamos bastante hoje nisso. Encontra... foca em o que pessoas estão querendo no mercado. Pensa no que elas querem. Cria uma oferta que vai atrair as pessoas. E, cara, parece tão simples que eu tô falando, mas depois de anos fica muito mais claro. Cria uma oferta atraente, entrega algo que vai entregar o que você prometeu. Não precisa ser, não vai, a maioria de vocês não vai mudar o mundo com seu produto. Isso é muito difícil criar alguma coisa que vai mudar. Algo mirabolante, né? É. Inventar a roda, né? Sim, e inventar roda é difícil mesmo, óbvio, né? Mas é isso, foco no básico, não viaja, né? Não viaja muito disso. Cria uma oferta, um produto e gasta o quanto mais tempo que puder ajudando pessoas com conteúdo de graça e tal, para simplesmente convencer que você tem a solução para eles. É básico, parece bobagem, mas eu já viajei tanto com páginas de design e funis e tudo isso que faz parte, mas foca no básico, foca na oferta, foca no produto bom, entrega e aparece muito, mostrando que você tem isso para eles, né, para oferecer. Nossa. E você, Paulo? Pra mim, eu acho que eu diria pra quem tá criando conteúdo hoje, foque no mais simples possível, na comunicação mais simples possível para o seu seguidor. Não tente usar ou achar que você é menos porque você não usa termos rebuscados, difíceis. Deixe simples para as pessoas. Fale como se estivesse conversando realmente com uma criança. Não diminuindo o nosso seguidor, porque eles são muito inteligentes. Mas eu digo que para você simplesmente fale o que você sabe, deixe bem simples, para que eles se sintam mais próximos de você. Não precisa enfeitar nada. E eu acho que assim as coisas fluem muito mais. Eu já achei no passado que eu deveria falar difícil, que eu deveria falar nutricionês. E muitas vezes acabei deixando de fazer conteúdo mesmo, ou de responder uma caixinha de perguntas, porque eu achava que eu tinha que ser extremamente técnica em determinadas coisas. E não. Quando eu realmente respondia do meu jeito, com o meu coração, da forma que eu achava que tinha que ser, que era a forma que eu entenderia, né? Sempre dava certo. Então eu acho que você tem que saber quem é você, para você oferecer também o melhor para quem está te assistindo. Perfeito. Eu vou pegar até um gancho do que você falou, que é o lance do... Se eu falar simples, parece que eu estou desafiando a inteligência de quem está ouvindo. Só que se a gente sentar para conversar com um programador, se ele não falar simples, a gente É verdade. não vai entender nada. E até ele falando simples, a gente não entende. É mesmo. Então, não é sobre a inteligência, é sobre a área de conhecimento. A nutrição, a educação física, o exercício, a dieta, são áreas de conhecimento que para o leigo não é tão acessível como é pra gente. Então não é sobre desafiar a inteligência, nem sobre
não menosprezar a falta da compreensão. É sobre entender que todo professor tem que ter didática para ensinar. Eu acho que é isso mesmo. Então é sobre didática. É sobre deixar simples. Não é somente um favor que você está fazendo para o teu seguidor, mas também é um ato de inteligência da parte do professor. Porque ele quer atingir o objetivo final, que é o quê? Educar. Mas não educa falando difícil. Exato. Só complica. E Pessoas infla acham que só estão o sendo seu inteligentes ego. falando difícil. Na Isso. verdade, quanto mais inteligente for, mais fácil, mais Mais- simples Não, você com vai fazer. certeza. E só infla uma coisa, é o ego, porque muitas vezes você tem É o que ego. separar quando a gente tá na internet. É muito fácil. Assim, ó, Você se a perde. isca, você se perde. Pega o ego aqui. Tô me comparando, tô achando que o outro tá fazendo muito melhor que eu, ele viralizou, olha, eu não viralizo. E isso vai meio que perdendo, vai meio que te envenenando, porque a comparação, se você deixar, ela vai te colocando assim, ó, num buraco. Então, você usa a comparação, então, que seja, né? Até mesmo quando a gente vê na internet, moça, nossa, ela emagreceu tantos quilos. Usa essa comparação para te motivar. Então, como que eu posso fazer para não ser como ela ou para eu chegar lá? O que eu tenho que fazer? Sim. Né? A comparação, tem uma frase, acho que o Joel fala muito isso, o Joel J, né? Ele fala que comparação numa competição, tipo numa competição, é normal. Tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. É certo. objetivo. Exato. Então, não existe problema nisso. O problema é quando você tenta comparar os incomparáveis, que é o teu palco com o bastidor de alguém ou o teu bastidor com o palco de outra pessoa. Ou comparar aquilo que parece, não aquilo que é. É verdade. Né? E aí você também deixar com que a comparação supere a tua saúde mental, que é o que tu dá conta de lidar. Porque tem coisa que tu dá conta, tem coisa que tu Sim, não dá sim, conta. E aí, às vezes, a comparação pode te adoecer. Mas aí é um jogo de autoconhecimento. Com né? certeza. E é muito injusta, né? Porque você comparando aquele ponto que a pessoa está mostrando na internet, por exemplo, isso eu tô falando na questão de emagrecimento, no progresso daquela pessoa que ali é pontual. Só que é muito injusto porque você está comparando aquele ponto com toda a sua história, toda a sua bagagem, ou com todo o seu bastidor. É você, é a jornada. E é só aquele pontinho que você está vendo, você está desconsiderando todo um contexto que está mostrando só aquilo ali. É isso. Exato. Então é isso. Mais um episódio fantástico. Gente, obrigado, de verdade. Obrigada. Não é você. Então é isso. Até o próximo Amamos. episódio. Tchau. Beijo.